Então, galera, primeiramente, né, mais uma vez, boa noite. A gente estava falando ainda agora, certo? Hoje é 7 de maio de 2020, são 19 horas e 4 minutos. E a gente está começando nossa aula de rotina de compiladores na quinta-feira. Então, a semana passada, nós fizemos a prova, né? Aliás, vocês fizeram a prova, certo? O que é que vocês acharam aí das provas de vocês? Vocês acham que foram legais, né? Vocês acham que poderia melhorar, né? De maneira geral, como é que vocês fazem esse apanhado, certo? Esse feedback que vocês fazem, né, das provas, a Renan tá entrando aí também, ela é importante pra gente, certo? Em relação às minhas, né, principalmente a de vocês aí, compiladores, Renan tá chegando aí agora, né, acho que Renan nos escuta já, aliás, me escuta, né. Em relação a mim, compiladores, pelo menos até agora, ocorreu tudo dentro da normalidade, né. As notas também estão dentro da normalidade, certo? Esperava isso aí. Achei muito plágio, achei muitas, tive uma prova, não foi de compiladores, foi de teoria da computação. Tem um aluno que copiou a resposta integralmente, com hiperlink tudo, fonte, cores e tudo do Wikipedia, certo? Do jeito que eu peguei o fragmento da resposta do cara, eu colei no Google, apareceu o fragmento integralmente no Wikipedia, certo? Então, não tem como não aparecer, né? Eu já esperava isso aí, certo? Em relação a alguns avisos gerais, eu vim numa reunião agora do NDE, certo? De 5 às 6h40, né? Só tive 20 minutos para dar uma beliscada, para começar as aulas. A projeção, né, da gente esticar aí mais para frente, certo? Essa nossa quarentena, né? Todo mundo aí acompanha no noticiário, todo mundo aí acompanha na internet, né? Todo mundo tá vendo aí como é que tá a situação do Brasil, né? Não tá fácil, né? E, João, também acho, certo? Alguns de vocês também pagam TCC1, né? E não sei se é só o João, acho que Renan não paga não, né, Renan? TCC1 ainda. Acho que não. Mas alguns de vocês pagam TCC1 também, certo? Há essa probabilidade aí de no futuro as bancas serem online também, certo? A gente já discutiu isso, sondou isso, certo? Quem paga TCC2 já está ciente. Eu não soltei ainda para o pessoal do P7, né? Eu tô falando aqui pro P6, na verdade era para estar falando um pouco pro P7, mas enfim. Eu não falei isso ainda em sala porque não é institucional, certo? Mas pelo que a gente vem vendo aí, né? A gente só na reunião agora. A gente não volta, eu acho, nem tão cedo, viu? Pelo que eu tô vendo aí. Mas enfim. Para o segundo estágio, eu não elaborei ainda a rubrica do segundo estágio, certo? De compiladores. Na verdade, a gente que é professor, né? Teve muito trabalho agora, certo? Alguns de vocês não percebem, alguns de vocês às vezes não tem a noção, mas a gente trabalha bastante, certo? Para que a comunicação funcione, para que as avaliações funcionem, né? Para que o material, vocês recebam material bom também. Então, no segundo estágio, acredito que seja o mesmo processo, certo? Não sei como é que eu vou avaliar vocês para compiladores. Semestre passado foi um projetinho, certo? Mas eu acho que eu não vou fazer projeto agora no segundo estágio de compiladores. Eu acho que eu vou fazer um seminário, alguma coisa assim. Eu vou ver direitinho, certo? Para modificar um pouco também da dinâmica da disciplina, né? A gente vinha de aulas muito pesadas, eu acho. O conteúdo de compiladores, se o cara não prestar atenção, o cara ou voa, né? Ou viaja, ou não entende. Das duas, uma. E deixa eu fechar meu WhatsApp aqui. E eu vou tentar aí, na medida do possível, certo? Condensando aí essas videoaulas de vocês também, certo? Tem algumas aulas essa semana que vem. Já começa a produzir mais material, produzir uma leva de aulas, mas já estou começando a ficar em déficit aí com os slides, certo? E para o segundo estágio, né, a gente vai começar a partir de análise semântica, certo? Faltou só um restinho aí de conteúdo de sintática, mas 99% do conteúdo a gente viu. Então, não achei interessante, né, botar análise sintática também no segundo estágio, já pular direto para semântica. Então, já começando a aula, né,
Vamos pegar aí até umas 7h40, certo? Eita, fiz um... Peraí. Bom, então, a análise semântica, ela é aí o terceiro passo no processo de compilação que a gente tem, certo? Considerando aí uma hierarquia, né, de alto nível para baixo nível, certo? Como o próprio nome já fala, a semântica, ela significa, na verdade, significado, né? Aliás, significa significado não. Ela representa ou expressa certo significado a partir das expressões que a gente cria. Então, é possível, né, da gente criar várias mensagens, é possível a gente criar vários signos, né, que são sinais, enfim, aspectos de comunicação, de maneiras diferentes, mas que na verdade eles representem o mesmo significado, certo? A semântica, que eu estou olhando aqui na internet, ela vem do grego aí, semantica, né? Não sei se é assim se pronuncia, que significa sinal, né? Então, sinal é como se fosse um gatilho, certo? Para a comunicação, dar essa comunicação em determinado tipo de contexto. E para a programação, né, para as linguagens de programação como para a computação, digamos, esse conceito ele também se aplica, certo? Então, alguns de vocês são desenvolvedores, alguns de vocês já arranham na programação, alguns de vocês gostam de escrever, outros não, certo? Vários, todo mundo, na verdade, assiste aula, então, dados os critérios que vocês usam, vocês qualificam os professores de vocês, né? Ah, professor fulano ensina bem, professor fulano ensina ruim, certo? Dado esse sinal que os professores, né, dado esse sinal que um dado código-fonte tenta passar, certo? Para que você entenda. Então, a semântica, ela tenta mais ou menos nessa linha aí. Então, o objetivo principal da semântica na computação é que a gente consiga, né, reconhecer, certo? Um determinado tipo de significado é subjetivo, dada a organização sintática que a gente estabelece, certo? Então, essa organização sintática, ela não é padronizada, que nem a frase, né? A frase imperativa que você estipulou no código-fonte, ela é direta. Se eu mandar o Felipe fazer algo, ele faz, certo? Mas se eu botar várias mensagens que não tem, assim, uma imperatividade, né? Não tem uma objetividade, digamos assim, racional, certo? Mas essa reatividade, ela depende de um escopo, que esse escopo ele é formado, né? Ele é convergente aí em função de várias expressões, aí sim a gente vai estar trabalhando com semântica. Então, eu trago para vocês aí. Hoje a gente vai só começar de leve aqui, certo? Amanhã a gente continua. Alguns tópicos aí, né? Primeiro é a verificação de tipos. Então a gente vai falar um pouco, vou falar um pouco novamente sobre semântica, né? Dentro do slide. Falar um pouco sobre tipos, falar um pouco sobre escopo, como eu já falei, certo? Quem já programa há um certo tempo já deve ter se ligado quando a gente entrar nessa parte de escopo, né? Que a semântica tem escopo estático e tem escopo dinâmico. A gente também vai falar um pouquinho sobre isso aí. Os ambientes de referenciamento, certo? Significa dizer que você pode criar um mesmo código-fonte, mas que ele é escrito de formas diferentes. Mas no final, ele gera o mesmo resultado. Então, depende de vários aspectos, não só da escrita, depende da estrutura, depende da disposição, depende da hierarquia relacional que existe entre essas linhas de comando, certo? E por fim, a gente entra na parte da tabela de cima. Então, eu acho que a análise semântica era um assunto bem mais leve do que a análise sintática e a análise léxica, certo? A análise sintática é como ela é uma teoria hierárquica, então ela remete ao aluno, ela exige ao aluno esse senso crítico mais incisivo. Então tem uma figurinha aí que é tradicional, né? Que é de Alex Aiken, que é esse cara aí, certo? E ele foi um cara que ele publicou vários livros aí relacionados à compilação. E ele traz essa figura que é interessante a gente até descobrir, até, na verdade, até observar, né? Que ele fala que toda e qualquer estrutura semântica, ela depende de alguns aspectos importantes. Então, a sintaxe é o primeiro, certo? Dada a sintaxe que você vai ter, é o escopo, o esqueleto, né? A prescrição estrutural daquela mensagem que você vai formar, certo? Os tipos de informação, os tipos de dados que você caracteriza. Isso também é importante, dado que você vai ter uma linguagem, dado que você vai ter uma gramática, certo? E a geração do código, a geração da escrita, né? Que para o português a gente chama de linguística, certo? Então a linguística são todas as expressões possíveis de
comunicação dada, uma gramática dada, uma sintaxe para você possa gerar, certo? Então, para programação a gente também tem, não linguística, digamos, de comunicação entre seres humanos, mas uma linguística de expressão, né? Por isso que a gente chama de expressões regulares, certo? E a semântica, ela também, digamos, numa hierarquia de cima para baixo, como a gente já vem falando, ela também se utiliza, certo? Como fase de análise. Ela não é uma fase de síntese da compilação. A gente também já tem falado sobre isso. Então, o processo de compilação se divide em duas etapas, né? Duas grandes etapas que tem subetapas. E com a análise semântica, a gente fecha a primeira etapa, que é a parte de análise, certo? Que pega tanto a questão da geração de tokens, a questão da geração da árvore sintática, certo? E a atualização dela, né? Que é justamente o spin-off aí, né? O gatilho final aí da análise da fase de análise, né? É a parte front view, a parte front-end do compilador, certo? Então você gera na árvore sintática para que a partir dela você tenha uma hierarquia de síntese, né? Uma hierarquia de simplificação, certo? De remoção de erros e remoção de redundância, qualquer outro aspecto. E aí sim a gente entra na parte de geração de código intermediário, como a gente também já vem falando em algumas aulas. Então vamos tentar devagarinho aqui ter uma noção geral, certo? Como é que a semântica ela impacta diretamente no dia a dia da gente como programador, né? Vamos observar essa sentença que tem aí. A gente tem uma sentença comum, né? Dada aí a seguinte sentença, x recebe x1 mais x2, ponto e vírgula. Então, em Java, essa sentença está sintaticamente correta. O que vocês acham? Veja a pergunta que eu fiz. Então, ela está sintaticamente correta para a linguagem Java, né? Java também utiliza essa hierarquia de atribuição, conforme a gente está acostumado. Está correto sim, né? Então, porque a gente subentende que a leitura ela é feita da direita para a esquerda, certo? Seguindo a linguística que a gente também utiliza nas expressões orientadas a objetos, né? Então a resposta é sim. A João está dizendo aí, se x1 e x2 tiverem valores atribuídos exatamente, João. Então tem que ter um valor atribuído, né? Se x1 e x2 estiver vazio, o que é que vai ficar armazenado em x, perdão? O que é que vocês acham? Eu posso criar uma variável e posso atribuir? Exato, vai dar erro, né? Porque como o Java é uma linguagem tipificada, então ela trabalha com tipos de dados, né? O tipo de instâncias, né? Que são os objetos. Mas a gente ainda precisa verificar outros aspectos que são importantes, né? As variáveis elas foram declaradas, que é exatamente o que vocês falaram, né? Em Python, que é uma linguagem que não tem essa exigência de identificação, não. Acho que vocês já programaram em Python, né? Durante o curso, né? Python você declara lá uma variável, certo? E subtende que a reserva de memória é sem tipo. Já Java é bem diferente, apesar do comando ser exatamente. Apesar de Java ser uma linguagem robusta, né? Mas ela é bem restrita em relação aos seus tipos. E os dois comandos têm a mesma, digamos assim, escrita. Então, sintaticamente, eles são iguais, né? Mas semanticamente, não. Então, aí já está uma justificativa plausível para a gente entender essa questão da sintaxe, né? Deixa eu só printar a tela aqui rapidinho, para ver que vocês estão em sala de aula aqui, certo? Joia. Tem, qual é o nome, João? Que a gente diz. Tá lembrado? Exato. Fortemente tipada e ou fracamente tipado, baixo acoplamento. É a mesma coisa, certo? Não tem diferença não. Tem algumas que são híbridas, né? Como essa que você está falando, Dart, né? Python é tipagem dinâmica. Eu também acho que é, isso. Eu também acho que é. Alguém me chamando no Skype aqui. Eu bicho que tô em aula aqui. Então, Python ela tem tipagem dinâmica, né? Conforme vocês falaram aí. Então, embora na sintaxe ela consiga, lendo aí, certo? Verificar se a expressão obedece às regras de formatação de gramática e de contexto. Quando a gente fala na sintaxe que obedece às regras, né? Porque você tem que ter a hierarquia da árvore, certo? Daqueles elementos que a gente já falou várias aulas para a composição de uma expressão, né?
seria muito difícil expressar algumas regras usuais em linguagem de programação. A própria linguagem Python, ela varia muito isso, porque a gente, na maioria das vezes, né, todo mundo aqui é programador, já programou, nem que seja uma linha de comando. A gente sempre pega aquele senso comum, né, de programação hierarquizada. Então, que você cria um tipo de dado, que você atribui um dado a variável, né? Então, substancialmente, a maioria das gramáticas livres de contexto, das linguagens de programação, elas são, digamos assim, elas são tipadas, né? Não é que todas as linguagens vão ser tipadas, mas o senso comum é que se tipifique, né? Porque a partir dali o compilador ele vai ter, certo? Na sua expressão regular, enfim, na sua GLC, quais são os possíveis tipos de dados de trabalho, certo? Aí é um porém entre Python e Java, porque na própria Java, dentro da expressão regular, isso já é uma regra. Em Python não é. Em Python possa ser que se utilize de uma extensão, certo? De uma produção, para que a partir daí ele processe a entrada, certo? Então, algumas regras gerais, né, que a maioria das linguagens de programação utilizam são essas quatro aí, né? Primeiro é que você vai ter que fazer a declaração das variáveis, certo? Eu não conheço, certo? Tirando linguagem de montagem e linguagem de indução, né, que é linguagem funcional. Se alguém souber, me diga. Outra linguagem que você não precisa declarar variáveis, certo? Porque hierarquicamente eu não vejo lógica nisso aí, né? Porque você tem que ter uma reserva de espaço para você manipular as relações existentes dos elementos da linguagem, né? Atribuição entre variáveis de tipos compatíveis, certo? Eu também não conheço, certo? A não ser que você faça um phaser, né? Que é converter, mas da mesma forma você vai ter que trabalhar também com compatibilidade, certo? A própria Java, por exemplo, você pode pegar. Eu fiz isso bastante quando eu era programador. Você pega um tipo de dado que o usuário digita e aquele tipo de dado que o usuário digita e você pode converter para qualquer outro tipo de dado em Java, né? A gente chama esse processo de phasing. Desde um string para numérico para string, certo? Seja de um string para objeto, né? Para que, dependendo do tipo de tecnologia que você use, se o cara está trabalhando tecnologia de persistência online, né? Ou de processamento em camada de aplicação, qualquer tecnologia que utiliza HTTP, né? Então, esse encapsulamento ele é feito a partir da conversão para objeto, certo? Na minha época, não, mas hoje em dia esses processos já é automatizado, né? A gente tem aí tecnologias, quem souber pode falar, que você faz o tratamento de HTTP já com encapsulamento direto no protocolo, e não no código, né? Eu acho que JSON faz isso, né? Eu acho que Ajax também faz isso. Eu cheguei até essa época do JSON e do Ajax, né? Vocês que são mais novos do que eu aí, pode dizer outras tecnologias que a gente tem hoje em dia. Mas é uma situação parecida com essa que eu falei, certo? É... Vou responder esse bicho aqui que vai tirar meu juízo. O terceiro ponto aí eu falo sobre operações de variáveis tipos compatíveis, é a mesma coisa, certo? Você pode até manipular dados entre tipos diferentes, mas fica estranho, né? Como é que eu vou comparar um string, sei lá, um tipo boolean, que é true ou false, né? Até em outras áreas, como ciência da informação, né? Não é ciência da informação, que é uma nova corrente teórica que o pessoal vem trabalhando, nova não, antiga, mas que hoje em dia está bem difundida. O pessoal discute bastante isso aí, que os tipos de dados, né? Categoricamente falando, tanto qualitativamente quanto quantitativamente, é inviável. Não tem como você manipular texto e esse texto ele ser comparado, né, digamos, exatamente com valores, a não ser que você trabalhe com reconhecimento de signos, aí você já trabalharia com reconhecimento de imagem, né, o processamento de texto, que é outra coisa. E, por fim, o último aí que são variáveis inicializadas, né, essa questão da inicialização também na GL6 é muito relativo. Nas linguagens estruturadas, né, as mais, até as orientadas a objetos, você geralmente tipifica antes, já como a gente falou em Python, os caras declaram variável em qualquer pedaço de código aí, né, então eu sou meio assim, sou meio preconceituoso nisso aí, certo? Não sei se alguém também tem essa visão que eu tenho, mas eu acho, na minha visão, eu sou professor de Python, eu tô falando isso, certo? Mas na minha visão, eu acho que a legibilidade do código ele fica estranho, não sei se alguém concorda. Se você não padronizar assim, uma estrutura lógica de definição de tipos de dados,
estrutura lógica de setores de código, certo? Estrutura lógica de inicialização de construtores, quaisquer outros tipos de informação. Se você vai passar seu código para outro programador, né, ou vai manter, fazer a manutenabilidade desse código, atualização. A gente trabalha bastante com software legado. Já trabalhei com software legado, um software que eu dei a manutenção dele durante o tempo que eu fiquei na empresa. O software tinha 30 anos, certo? E ainda hoje está rodando. E geralmente é um padrão só, certo? Por mais que o código seja antigo, que o código seja novo. E se cada programador ele trabalhar ou ele identar da sua forma, né, ele estruturar o código da sua forma, fica bem estranho isso aí, certo? Então, eu confesso que nessa questão eu sou preconceituoso. O pessoal do P1, que são meus alunos atualmente, eles têm essa mania já, certo? Não sei se vocês também chegaram a ter. Eu vou dar aula de Portugal, né? E os caras já querem Python, os caras já querem ir para Python, certo? E muitas vezes, pelo Python de ser a linguagem interpretada, então a forma de pensamento do programador já vira interpretada. Certo? Acho que vocês entendem o que eu quero falar, né? E eu digo aos caras, igual, beleza, faz Python. Agora é importante você não deixar de fazer, por mais que seja simples, bestinha, o pensamento de Portugal. Porque ali você vai aprender a pensar de maneira estruturada, não é o código, certo? Não é, o intuito não é a lógica de programação, também, né? A lógica de programação é o princípio, mas é a lógica de pensamento, a estrutura de organização da informação, certo? Então, esses 4, 5 itens aí que a gente, 4 itens na verdade que a gente está discutindo, eles são princípios básicos para que você tenha posteriormente, né, um escopo mínimo de entendimento lógico para aspectos semânticos, certo? Você já imagine caso um código que você vai pegar, ou caso um código aí que você vai trabalhar, certo? Que a estrutura tem que ter pelo menos aqueles elementos. Se alguém quiser falar alguma coisa aí, Renan, Matheus, Breno, Demetrios, João, Guilherme, ninguém quer fazer nenhum comentário? Acho que não, né? Então eu vou seguir aqui. Então, na semântica, certo? Ela tem como objetivo fazer justamente essa verificação desses elementos que eu acabei de falar. Só que ela se subdivide aí, né, em dois momentos, vamos falar assim, não é duas etapas, são dois momentos, que podem encaminhar paralelamente ou podem encaminhar linearmente, vai depender da forma pela qual o programador ele constrói sua gramática, certo? A questão da análise contextual é você entender qual, digamos, estrutura ou qual digamos, contextualização, qual processo contextual você vai atribuir para um dado problema, né? Vamos passar a imaginar a seguinte situação aqui. E todo mundo aprendeu Assembly, né? Pelo menos tentou. E por mais simples que seja fazer uma calculadora em Assembly, né? É complexo, porque você vai ter que conhecer os elementos que estão, né, atribuídos para aquela hierarquia, no caso, para aquela arquitetura. E os elementos, né, englobam não só comandos, que são comandos universais de estrutura lógica, mas engloba a manipulação desses elementos, que são, sejam comandos relacionados à hierarquia de hardware, sejam comandos relacionados à seleção de espaço de memória, por aí vai. Então, a análise contextual está muito dependente, está muito relativa, certo? Não só da própria gramática da linguagem, mas também do ambiente que você está desenvolvendo, da forma pela qual você está representando um problema. Eu vejo aí vários alunos, já até falei a vocês algumas vezes, os caras falam, professor, eu quero trabalhar com inteligência artificial. Aí o cara faz um curso de puzzle, o scikit-learning, ou qualquer outra ferramenta dessa nesses sites aí que vocês assistem vídeo aula. E já acha que trabalha com IA. Ou sou foda da IA, né? Porque o cara aprendeu a mexer na ferramenta, certo? Aí vai, sei lá, vai pro Pandas, pro Jupyter, e começa a importar as APIs, começa a importar os comandos lá, e faz um review no dataset, né? Faz uma análise no dataset, a partir dali já acha que está trabalhando com machine learning. Se você chegar para o cara e perguntar o que é machine learning, o cara não sabe nem dizer o que é machine learning. É muito, muito fácil, muito conveniente para a empresa botar o cara para mexer na ferramenta e dizer que o cara está trabalhando com machine learning, não é por aí, certo? Para você, sei lá, dizer que o algoritmo aprendeu, você tem que identificar, primeiro, qual tipo de aprendizagem, qual a abordagem de aprendizagem, qual a proposta, certo, de padrão de aprendizagem, de outra coisa, né?
Qual tipo de pressuposto de aprendizagem? Quais são, digamos, os resultados da aprendizagem que você quer ter? Você quer obter que tipo de relação de aprendizagem? Aprendizagem enumerada, aprendizagem específica, aprendizagem preditiva, uma aprendizagem assistiva, uma aprendizagem de processamento natural, certo? Então, é contextual. A mesma coisa para a linguagem de programação, certo? Todo mundo acredita que saiba aqui que sistemas operacionais Windows e Linux, né? O Linux estou falando, o Linux geral, eles são implementados em C. Professor, mas por que não é implementado uma linguagem mais robusta? Linguagem tipo Java, tipo Python, enfim, por vários aspectos, certo? Seja para questão gerencial, seja para questão funcional, certo? Então, o contexto semântico, né, a semântica, que a gente atribui variáveis, funções, métodos, ela depende de vários elementos. Exato, João. O C, né, o sistema operacional, ele está em meio termo ali, certo? Ele é composto por várias APIs, né, e vários sistemas de gerenciamento que compõem o kernel do sistema operacional. E os caras trabalham diretamente com hardware. Não faz sentido você criar interpretadores e trabalhar com hardware. Você tá entendendo? Você criaria dois sistemas e um sistema e o mesmo sistema. E fica inviável, funcionalmente falando, né? Consome tempo, energia, processamento, por aí vai. E outro momento aí da análise semântica é a questão da checagem dos tipos. Que a checagem dos tipos não é só o tipo de dado, mas assim, é o tipo de sintaxe, certo? Como eu falei. A gente tá na parte ocidental do planeta, mas se você for para a parte oriental, a galera já tem uma sintaxe diferente, né? Então, como é que você já imaginou se trabalhar com um programador que ele é japonês, é chinês, é coreano, né? O cara vai ter que seguir, ou você seguir o padrão dele, ou ele seguir o padrão da gente. Né? E esses tipos aí vão além, como está aí no slide, do domínio da sintaxe. Mas vai para a questão do próprio contexto. Eu vejo bastante, né? Uma vez, acho que uns 6, 8 anos atrás, a gente desenvolveu um software lá no UFPE e a gente foi transferir o software para o cliente, né? Projeto que eu trabalhei lá na Universidade Federal de Pernambuco. E eu disse, alertei a equipe. Na época, eu estava como supervisor de projeto da equipe. Só, vocês estão desenvolvendo um software, um sistema controlado de alta performance, certo? Com VPN, infraestrutura, de tudo de mais alto nível. E o cliente tem essa estrutura aqui. Beleza, os caras botaram, enfim, criaram um software. Quando foi transferir para a arquitetura do cliente, né? Tanto em termos de rede, quanto em termos de processamento, deu um problema. Os caras tiveram que reduzir o escopo de software para poder funcionar lá, certo? Então, esse segundo elemento já é uma questão do contexto, né? Quão o software ele vai depender do computador do cliente, do servidor do cliente, da rede do cliente, da integração com outros softwares também, certo? Vocês não lembram, mas eu lembro quando a nossa fiscal eletrônica ela chegou no Brasil. Chegou no Brasil, não, ela foi obrigada a se implementar lá em 2010 no Brasil, certo? E os caras tiveram os caras de cartório, os caras de supermercado, os caras que geram nota fiscal, endoideceu, porque às vezes você tem um sistema lá feito Pascal, certo? Tem um amigo meu lá 4 quarteirões aqui de casa, que tem uma padaria aqui no Bessa. E o cara tem um sistema de padaria em Pascal, que ele pagou R$ 1.000 na época, acho que 4, 5 anos antes. Ele comprou um sistema que, inclusive, eu até que indiquei um cara para vender a ele. Porque eu estava sem tempo de fazer, eu cheguei a fazer até um em Delphi, né? Vocês já ouviram falar em Delphi. E ele comprou esse sistema e estava rodando redondinho lá. Não tinha obrigação de deduzir na fonte cupom fiscal, né? Que ele é térmico, a impressora térmica. E do dia para noite ele teve que fazer essa adaptação. O cara cobrou 3 vezes o preço do sistema, R$ 3.000 para refazer esse sistema. E ele aí fez para mim, e aí, Hugo, eu digo, bicho, tu vai ter que fazer, porque é lei, certo? Então, até nisso também importa, né? Se um software todo construído, e você vai ter que refazer todo o contexto para isso aí. Então, são situações na qual o contexto, certo? Ele vai ter que ter verificado, seja com a sintaxe, seja com a forma que você escreve, né? O próprio Java, ele se atualiza, ele varia as versões dele, né? Acho que a gente já está perto de quê? Java 11, Java 10, né? Faz mais de 5 anos que eu parei de programar Java. Acho que aí eu parei de programar no Java 8. Java 13, né? Então, semanticamente, Renan, você já percebeu alguma diferença? Ou é só a parte mais sintática, né? São só os comandos? Ou tem alguma semântica em termos de estrutura
de prescrição de método, estrutura de instância, estrutura de... Enfim, deve ter tido alguma mudança relacionada a isso aí, né? Acho que a questão semântica pode ter sido também afetada. Sintática, certamente, porque os comandos mudam. Mas semanticamente falando, por mais simples ou sutil que não apareça, vai mudando gradativamente, principalmente quem vai trabalhando, né? Tu poderia dar um exemplo aí, bicho, pra gente? O João tá dizendo aí, estão lançando um monte de versões novas, perderam muito espaço para Python, JavaScript, Kotlin, Go e Swift. Eu acho assim, sabe, João? Você falou num ponto que é importante. A difusão da programação hoje ela é muito robusta. Então, qualquer indivíduo hoje que tem um psicológico em ordem aí, né, ou não tão em ordem, ele consegue programar, certo? E a perspectiva da semântica da linguagem, né, ela é muito inerente, né? Exato, programação funcional, foi o que eu imaginei mesmo. Então, você constrói o software em qualquer microarquitetura ou arquitetura embarcada, arquitetura pervasiva, arquitetura embutida, você consegue construir software, né? Tem uma plataforma de cloud, acho que todo mundo aqui vai falar em Salesforce, né? A Salesforce, ela na época, lá em 2012, ela foi uma grande concorrente, certa ideia, na verdade, aqui no Brasil não é tão difundida para pessoa física, é mais para pessoa jurídica, de CRM. Mas a Salesforce, ela lá em 2011, 2010, 2011, ela batia de igual com a Amazon lá nos Estados Unidos. E a Salesforce, ela tem um software de CRM que é o seguinte, você monta a interface do seu software como se fosse uma espécie de Lego. Eu abro um dashboard, certo? Tipo um Power BI da vida. Eu abro o dashboard, vou elencando lá, digamos, as interfaces, certo? E à medida que eu vou relacionando cronologicamente como se fosse um BPM, que vem antes, que vem depois, qual é o passo a passo. Isso de maneira escrita, tipo funcional mesmo, tipo linguagem funcional, tipo lógica de predicado. A própria plataforma ela vai gerando software, digamos assim, de execução. Vocês estão entendendo? Então, eu vou fazendo afirmações, como se, ó, sistema geração de nota fiscal, gera nota depois que o cliente realiza venda. Então, realiza venda, a entidade realiza venda já é criada. Aí você vai criando entidades e você vai relacionando essas entidades. E essas entidades vão tendo atributos e comportamentos. E no final, digamos assim, desse quebra-cabeça de relações, como se fosse um domínio, né? Como se fosse um diagrama de classes, que a Salesforce chama de domínio de negócio. No final, quando você já está tudo relacionado, quem quiser dar uma olhada, eu vou até botar o link aqui. A Salesforce tem uma linguagem chamada de force.com, né? E você, no final, você gera o software embarcável. Então, tá lá um CRM a partir de um BPM, né, visual, e esse software ele vira pacote. Esse pacote você instancia em qualquer cloud, em qualquer outra empresa, desde que você pague o direito de exportação da Salesforce, entendeu? Então, qualquer analista de negócios, qualquer, digamos assim, analista de consultoria, até um administrador, certo? Tendo uma noção básica de modelo de negócio, ele cria o software. Acho que vocês entendem o que eu quero falar, né? Então, as coisas que os caras estão pensando, os caras tornaram a construção de software como serviço. É aí que surgiu esse conceito, né? E todo mundo já ouviu falar bastante, que é SaaS, que é Software as a Service, certo? Então, você não precisa ser programador para construir software, você não precisa ser testador para construir software. Você tendo a noção do domínio semântico do teu negócio, né? Do que é que significa, seja o flow, seja a questão do report, que de reporte do seu negócio, como é que evolui, como é que seu negócio ele se simplifica, né? Que é a evolução em termos de maturidade, né? Na parada da gente, a gente tem modelo de maturidade processo de software, né? Mas imagine que você avalia a maturidade de um processo de negócio. Vocês estão entendendo? Otimiza teu processo de negócio, otimiza teu CRM no dia a dia. Então, à medida que você vai manipulando esses elementos que o Salesforce ele entrega, essa otimização visual de negócio, ela também vai sendo replicada para código-fonte. Então, como eu falei, então, lá em 2010, na época, no mestrado ainda, eu fiz um projeto na disciplina de Engenharia de Software, mestrado, que eu fiz isso. Eu tenho até hoje aqui, se vocês quiserem eu posso até, porque não está aqui.
Tá aqui fácil, mas eu posso mostrar amanhã. Vou procurar. Mas eu posso mostrar para vocês uma interface que a gente gerou um software de e-commerce em 2 dias. Rodando, redondo. Só com a parte visual de negócio com o CRM, que o Salesforce deu a época, certo? Pra gente, na sua conta acadêmica. Então, semanticamente falando, é a mesma coisa que eu acabei de falar durante esses 20 minutos atrás, certo? Só que uma perspectiva não relacionada à linguagem de programação, mas à linguagem de negócio. Então, a grande tendência, certo? Que a gente pode encontrar no futuro é que o programador, na verdade, ele deixa de ser um cargo. Eu não estou assustando, não, estou dizendo a realidade, certo? Ele deixa de ser um cargo, digamos assim, de construção e ele passa mais a ser um cargo de manutenção de software. O que a gente tem hoje em dia. Recomendo até vocês clicarem nesse link que eu botei aí, ó, nesforce.com, e que vocês abram o navegador de vocês para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Tá até aberto aqui comigo, tá bem diferente da época que eu entrei, né? Mas se vocês pegarem aí vários tipos de pacotes de serviço que eles fornecem, né? Tem até uma figurinha aqui lá embaixo. Abra aí, quem tiver no computador aí. Na própria página lá embaixo tem assim, Start Building Your Own Great Apps on Salesforce. Então essa linha aí, ó. Tem try for free, learn for free. E ao lado direito tem uma figurinha aí, que tem uma mesa, que tem um desktop em cima, os botõezinhos aí, ó. Então, por exemplo, nessa figura, né, quem está visualizando, claro, tem lá, ó, adicione o componente aqui, adicione o componente aqui. Então, como eu estou falando, certo? Semanticamente, no contexto de negócio é comum, mas com o contexto de programação é algo que também pode evoluir ao longo dos próximos anos, né? Acho que ficou claro para vocês aí o conceito de software as a service, né? Acho que todo mundo entendeu aí, né? Que eu vendo software como serviço, não como produto, certo? Nesse segundo ponto aí, pra gente estar nessa reta final da aula aí, certo? Vamos falar mais 9 minutinhos para fechar os 45 minutos, 50 minutos de aula. Então eu falei que a semântica da linguagem é a interpretação do que se pode atribuir ao conjunto de todas as sentenças. Então, não sei se foi o João, não sei quem foi o aluno, que perguntou na sala a questão de lógica de indutivo de predicado, né? Que é como é que o algoritmo ele aprende, certo? Então, a lógica indutiva ela é basicamente relacionar as sentenças, a questão sintática. Então, tudo parte do princípio que a gente constrói sintaxe para relacionar as sintaxe formar a semântica, certo? Então, é uma visão, né, perspectiva, que ela é bem aplicável hoje no dia a dia que a gente tem, né? Então, até o slide diz aí, ó, na semântica utiliza a verificação de tipos para analisar se um determinado operando recebe outro operando do mesmo tipo. Já é um pouco diferente da perspectiva léxica, né? E ele espera que aquele tipo ele seja criável, né? Seja pela lógica que você cria, seja pelo algoritmo que você está implementando, certo? Aí um exemplo comum nas linguagens de programação é a análise semântica retornar um erro, né? Quando a variável do tipo numérico recebe o valor do texto do tipo string. Então aí já casa numa sintaxe preditiva, né? Porque você já declarou aquele tipo, ele espera um dos tipos que você atribui para que você possa declarar. Então a gente tem como primeiro tipo aí o que a literatura chama de checagem estática, certo? Que é verificar se os operadores são aplicados os operandos errados, né? Então, não é sintaxe, aí já é semântica, certo? Porque ele compara o operando com o operador. O operando, ele não é da GLC, porque o usuário pode digitar qualquer coisa. Convertendo para aquele tipo de dado, ele reconhece, certo? Então, exemplo, somar uma variável ao nome do procedimento, falando um pouco sobre padaria, né, que não estava falando agora. Não sei se vocês sabem como é que funciona o código de barras, né? O leitor de código de barras. Ele lê os dígitos, né? Que tem naquele produto que está passando lá. Então ele vai passar lá strings, certo? Ou inteiros, dependendo do tipo de leitura que você fizer. Mas se o código de barra ele quiser, dependendo do tipo de leitor, ler um QR Code, ele também pode ler. Eu não conheço nenhum leitor que lê código de barras e QR Code. Mas o QR Code ele pode passar, certo? Ao invés de ele passar strings, ele pode passar uma URL. Ah, professor, mas a URL não é string, mas pode não reconhecer naquele tipo de sistema pela qual a gente está criando, certo? Então aí pode variar de acordo com o tipo de abstração. Fluxo de controle, verificar se os comandos alteram o fluxo, estão dentro do contexto apropriado, certo? Então, dado que você vai ter a lógica de início, começo, aliás, início, meio e fim, a semântica ela já pega nesse aspecto aí. A expressão
ela é linear, né, horizontal. E a semântica ela já vai ser uma abordagem mais vertical, certo? Que você vai ter uma estrutura de entendimento a partir do escopo. Se eu perguntar na prova agora, segundo estágio, cita a diferença entre a sintaxe e semântica, você pode dizer que a sintática ela pega a leitura e a interpretação das expressões. E na semântica, a interpretação do escopo, não só da frase, certo? Tem que ter o escopo formado para que a partir dali ela seja legível ou ilegível. E a unicidade, né, que é justamente você atribuir ou criar situações em que todos os elementos pela qual aquele escopo ele necessita para que ele seja semanticamente legível, ele esteja lá dentro. Você pegar a própria linguagem Java, né? Não tem como você executar um comportamento de um objeto se você não instanciar ele a partir do construtor, né? Não sei hoje, na versão 13, mas até antigamente, né, você teria que criar o construtor da linguagem, aliás, o construtor do objeto, né? Para que a IDL identificasse aquele objeto e a instância dentro dos specs que você poderia rodar aquele objeto, executar aquele objeto a partir de um dado comportamento, são os métodos, né, que a gente cria para aquele objeto ali, certo? Aí, para a gente finalizar aí, nesse slide aqui, que são 745, né? Além da checagem estática relacionada a tipos, fluxo de controle e unicidade, a gente tem relacionados aos nomes, né? Que é o mais comum de vocês alunos e eu, professor, da gente no dia a dia a gente vê, né? Que mesmo o nome ele pode aparecer na linguagem, em outra linguagem ele pode significar uma coisa diferente de outra. Pega, por exemplo, aí, quando você escreve um escopo, você escreve uma frase, né? Que em algumas linguagens do comando ele significa algo, né? Falando mais uma vez de Java, a gente vai fazer um system.out.println em Java e você pode concatenar várias coisas. A concatenação é a partir de um mais, né? Que é aquele maisinho tradicional que a gente concatena. Só que aquele mais em algumas linguagens ele é reconhecido como uma estrutura aritmética. Professor, mas no Java também é aritmética. Mas dada a sintaxe que você criou, certo? Naquele system.out.println, ele vai reconhecer, dado o escopo, se está fora ou dentro da aspa dupla, se está ou se está ou não em uma expressão aritmética. Então, o Java ele já não interpreta o mais no comando de impressão na tela, um sinal sintático. Ele vai interpretar, certo? Qual a estrutura que você implementa para que a partir dali, eu vou falar assim muito grosseiramente, né? Para que ele entenda, certo? Em que escopo de código aquele mais ele está, para que ele interprete para o compilador, na verdade, o compilador interprete, certo? Qual a ação que aquele mais ele vai ter naquele comando. Então, é muito simples a gente imaginar, ele botou o maisinho porque ele já é criado para botar o maisinho, mas o maisinho pode estar no comando em várias situações diferentes. Ele pode estar dentro do string, ele pode estar dentro de uma sei lá, pode estar dentro de expressão que você faz uma soma direta no próprio comando de pressão, que também é possível. Ele pode simplesmente estar lá solto, sem nada, certo? Ou ele pode fazer referências, que são, no caso, as variáveis, o instância, o string, e a partir dali o interpretador já entende que é uma concatenação entre elementos que são diferentes. Então, dada os elementos que estão dentro daquele escopo, que é aquele comando, certo? Entenda, eu não estou falando da frase do system.out.println. Estou falando do escopo, ou seja, da composição do comando. O comando já não é uma frase, é diferente, certo? Então, aquele escopo ele vai, de fato, ser relacionado ao nome, aos tipos de elementos pela qual a gente cria, certo? Aí tem um exemplo aí para finalizar a aula. Exemplo, laços em ADA, né? ADA é uma linguagem antiga, né? Precisa ter um nome que apareça no começo e no fim da construção, ó. Aí, no caso, while, underline, loop, né? Então, está começando o loop, while, né? Enquanto. E ele fecha lá o end, loop, while, underline, loop. Então, não precisa de ter um rótulo de abertura do comando, mas precisa ter um rótulo de encerramento do comando. Então um exemplo, certo? Em Pascal, né? Eu peguei Pascal na época que eu era da graduação. E a gente fazia begin e end em cada comando, né? Enfim, as linguagens hoje em dia abre chave, fecha chave. E o Python não tem nada, só é um tabulamento, porque justamente ela é indentada, em 2 pontos, né? Dado o tipo de comando que você queira criar. Amanhã a gente continua, tá certo? Eu tô vendo aqui que tem 11 alunos, né? Deixa eu pintar aqui a tela de novo, certo? Rapidinho. Então amanhã a gente continua, certo? E tem alguém entrando, acho que é Lucas, né? Lucas vai entrar só pra dizer tchau a ele.
E caso vocês tenham dúvida, caso vocês precisem de alguma coisa, eu estou à disposição de vocês. Beleza, galera? Então, boa noite aí para todo mundo.